O que foi que eu acabei de assistir? Olha, eu nem sei por onde começar. É sério, eu não tava com expectativa, mas pelo amor de Deus, o que aconteceu com essa série do Homem-Aranha? Eu me recuso a chamar isso de Homem-Aranha. Não é o Homem-Aranha, é sei lá, o Chola-Aranha. Talvez seja apropriado. Ou o Spider-Chola, acho que soa até melhor. Porque é isso, essa nova animação da Disney é qualquer coisa menos uma animação do Homem-Aranha. Isso não é mesmo? E nós estamos aí nessa longa jornada de combate à cultura woke, já analisamos as obras mais lacradoras do mundo. Eu já fiz análise de todos os episódios de She-Hulk nesse canal, já falamos de Velma, já falei de Acolyte também e, incrivelmente, acreditem se quiser, eu sei que é difícil de acreditar, essa nova animação do Spider-Chola é a coisa mais lacradora que a Disney já lançou. Sim, eu sei que é uma declaração forte, mas é verdade. Olha, de longe, essa é a animação com a diversidade mais estupidamente forçada que já existiu na história da humanidade. É, porque a gente tá vendo essa diversidade forçada em muitas obras do Ocidente aí ao longo dessa última década, mas nem uma única chega aos pés da esculhambação que fizeram com esse desenho. E nesse vídeo vai ser difícil não coringar, vai ser difícil não me revoltar, vai ser difícil elogiar, porque é muito complicado encontrar qualquer ponto positivo nessa bomba. Eu realmente não sei por onde começar, mas eu acho que a diversidade talvez seja um bom ponto. É simplesmente bizarro como em nenhum momento você sente que essa animação se passa em Nova York, que é a cidade do Homem-Aranha. Supostamente é em Nova York, só que não parece. Eu poderia dizer que essa animação é como se fosse um what if. O que aconteceria se Nova York ficasse na África subsaariana? É meio que isso. Não tem explicação pra composição demográfica da animação. Vocês lembram quando lá atrás, no começo da cultura woke, quando ela ainda tava colocando o pezinho na água, um dos argumentos que os lacradores mais utilizavam era de que eles só queriam representar o mundo real, porque o mundo real é diverso, porque as pessoas são diversas, então essas pessoas têm que aparecer nas obras de entretenimento, porque aí a gente vai ter uma conexão maior com o mundo real. Esquece, mano. O objetivo final sempre foi a merda que eles fizeram com essa animação, porque foi o que aconteceu com todas as pautas da cultura woke. É sempre uma suposta luta por mais espaço, por mais igualdade, e aí eles colocam as garrinhas de fora e mostram que o objetivo final sempre foi a dominação. A Nova York, desse Spider-Chola, simplesmente não existe. Não existe. E como eu disse, é tão bizarramente forçado que, por mais desconectado que você esteja disso, não tem como você não perceber, porque é esfregado na sua cara. Eu sei que os wokes desonestos e canalhas sempre vêm com aquele argumento de meu Deus, não pode ter personagem negro, que a pessoa já fica em pânico. Mano, a ambientação existe por uma razão. Se você quer contar uma história ambientada no Japão, mas por algum motivo você não consegue, não tem no seu orçamento o suficiente para você conseguir gravar em locações japonesas, o que você faria para convencer as pessoas de que a sua história se passa no Japão? Você provavelmente preencheria o cenário com várias letras japonesas para a pessoa conseguir perceber, né, e sentir que ela realmente está no Japão, e você colocaria toda a figuração asiática, né, para a pessoa bater o olho naquele painel e ver que nessa história você está cercado por japoneses. Então beleza, você consegue sentir que não, você realmente está no Japão. Agora, se ao invés disso, nessa história, o pessoal fala, pô, precisamos ir para Tóquio. Aí quando chega em Tóquio, todos os takes abertos são compostos só por africanos e tem um ou dois japoneses lá no meio. Você continua acreditando que está em Tóquio? Não, né? Ou então, se é uma aventura que se passa na África subsaariana, você vai para lá e, de repente, você percebe que todo o elenco é composto por brancos, por chineses, e lá, de vez em quando, aparece um africano aqui, outro ali, só pra dizer que tem, né? Pra não ficar tão estranho. Mas, pô, você continua pensando, pera, é realmente pra eu sentir que essa história se passa na África? Sendo que aparece um africano ou outro lá de vez em quando, em algum take? Cara, é exatamente assim que é a Nova York dessa nova animação do Miranha. Toda vez que tem um take aberto da cidade, o Peter, ele só cruza por minorias. Ele passa por uns 3, 4, 5 negros, aí tem mais um ou dois latinos, passa por um asiático e lá de vez em quando aparece um branco pra dizer que tem, mas bem de vez em quando mesmo. E não é só na figuração, não é só nas pessoas que aparecem pra dar vida pra essa cidade. No elenco principal também não tem branco. E quando aparece um branco com algum destaque na história, é sempre fazendo papel de desgraçado, de arrombado, de bandido, de racista. É inacreditável o
quão bizarramente forçada e descarada é essa representatividade. Ah, e eu sei que a essa altura do campeonato você já deve estar pensando, pô, Wagner, você não fez um vídeo recentemente falando que a Disney ia parar de lacrar? Sim, eu fiz, mas a gente precisa ter em mente que essa animação do Homem-Aranha já estava pronta. O bagulho foi totalmente idealizado e produzido na época mais lacradora da Marvel, então não é uma surpresa que tenha saído essa bosta fumegante. E vale dizer, teve uma polêmica ainda sobre essa série, porque o dublador do Homem-Aranha deu uma declaração falando que o maior medo dele era justamente de que essa série fosse uma porcaria woke irritante, alguma coisa assim. E por essa declaração, ele foi super cancelado no Twitter pelos cheirosos, pelos lacradores, que juram que cultura woke não existe. Isso é inclusive tema para um próximo vídeo, de repente um vídeo lá na Liga Nerdola, mas é bom pontuar aqui, o próprio dublador sabia que esse negócio ia ser flop, porque é super lacrador, e tentou dar essa declaração pra amaciar, né, pra fazer o povo pensar, ah, então não vai ser lacrador? Beleza, vou dar uma chance. Não, cara, é realmente muito woke, mas muito woke. Como eu falei, é a produção mais woke da Disney. O negócio é nojento mesmo. E pra falar com um pouquinho mais de propriedade sobre essa questão da diversidade forçada, eu cheguei a separar aqui a demografia de Nova York pra gente dar uma olhada em como seriam os painéis abertos se essa série realmente estivesse tentando representar a realidade, que era o que os wokes diziam lá atrás que eles queriam fazer. Se liga, a composição racial de Nova York é assim: quase 60% de brancos não hispânicos. Depois tem mais 17% de hispânicos e metade desses hispânicos, pelo menos, são brancos. Tem outros recortes que mostram, porque os hispânicos, eles são classificados dessas duas maneiras. São os hispânicos não brancos e os brancos. Ou seja, uns 65% da população de Nova York deve ser branca. Eu mesmo, se fosse para Nova York, seria considerado hispânico, mas visivelmente também seria branco. 15% dos nova-iorquinos são afro-americanos. 15%, cara. Por isso que eu falo, é impossível você assistir essa animação e se sentir em Nova York. Não dá. Só tem negros em todos os lugares. Eles basicamente inverteram a proporção. Eu acho que menos que inverteram, porque não chega a ter 15% de brancos nessa série. Aí você tem 7% de asiáticos e mais um pouco de indígenas e outras raças. E aí talvez você até possa falar, beleza, Wagner, mas isso aí é Nova York de forma geral, porque existem bairros onde tem uma concentração maior de negros. E o Queens é um desses bairros. Ok, não se aplica totalmente porque, em tese, nem todas as tomadas aconteceriam no Queens. A maior parte delas sim. Mas não importa o lugar do take da cidade. É sempre a mesma configuração. Porém, vamos falar do Queens aqui. Segundo o censo de 2010, os brancos eram basicamente 40% da população. Novamente, você não vê 40% de brancos nessa série de jeito nenhum. Os negros são 20%. Aí você tem mais 22% de asiáticos. Eu acho que deve ser a etnia que está mais próxima da representação real na série. E você tem mais 27% da população que é hispânica ou latina. Novamente lembrando, metade desses pelo menos são brancos também. E aí você pode pensar, pô, mas isso aí em 2010, ao longo dos últimos 10 anos, pode ser que os negros tenham se tornado maioria. E sabe o mais engraçado? Na verdade não, a população negra no Queens diminuiu ao longo desses últimos 10 anos. Aqui, o censo de 2022 mostra que os negros foram para 16% da população do Queens. Ou seja, diminuiu 3% da população negra. Só que eu precisava primeiro mostrar o censo de 2010, porque senão tem uma coisa aqui que induz ao erro, mostrando que os brancos em 2022 são 22%. Poxa, então os brancos caíram pra caramba, né? Tem bem menos branco no Queens agora. Porém, mais uma vez a gente tem que lembrar que existem muitos hispânicos brancos. A maior concentração demográfica agora, em 2022, é dos hispânicos, que ocupam 28%. Só que mais ou menos metade desses 28% são brancos. E já era assim no censo de 2010, aqui eles só não estão dividindo. Porque se você junta os hispânicos brancos aos brancos, como foi feito no recorte ali da Wikipedia, você vai chegar mais ou menos uns 40% de brancos, assim como era em 2010. O que de fato aumentou ao longo desses anos foram os asiáticos, né? Subiram para 26%. Ou seja, é estatístico. Essa série tem a representatividade mais bizarramente forçada da história. Não existe um único take que tenha, sei lá, mais de 5 pessoas em cena, onde metade pelo menos seja branca, ou quase metade, que seria uma proporção mais realista. E como eu falei, os brancos praticamente só aparecem para cumprir a função de vilões, o que mais uma vez é estatisticamente muito questionável. Só que essas estatísticas eu não peguei pra mostrar no vídeo, porque eu não sei nem se eu posso fazer isso. Mas se você abre qualquer levantamento oficial do FBI, você vê qual é a etnia que mais comete crimes em Nova York, e acho que nos Estados Unidos de forma geral. Ou seja, mais uma vez, essa série inverteu completamente a realidade. E isso nem é apenas sobre ser vítima ou bandido, porque tem o Harry, por exemplo, uma hora que tá sendo perseguido por uns vândalos brancos. O Harry Osborn, que nessa série é negro, né, claro. Mas tem coisas bizarras e que são estranhas
Em todos os contextos. Por exemplo, tem uma cena que aparece um motorista de caminhão. O que sexo você imagina para um motorista de caminhão? Sei lá, eu chutaria que uns 95% ou mais dos motoristas de caminhão de Nova York são homens. E provavelmente a maioria deles são homens brancos ainda. Mas nessa série não. É uma mulher negra e gorda que tá lá dirigindo o caminhão. Então mesmo que você não se ligue muito nessas coisas, é tudo tão estranho que soa tudo forçado, assim, você sabe que você não tá vendo uma representação do mundo real. Aí pode ter aquele idiota, vai dizer, tem um cara que solta takes, escala paredes e não é o mundo real. Você entendeu, né? A série mata qualquer possibilidade de suspensão de descrença. E como eu falei, isso não é só sobre a ambientação. É sobre os personagens em destaque. Você não tem a Gwen, que é uma mulher branca e loira. Você não tem a Mary Jane, que é uma mulher branca e ruiva. Você não tem a Liz Ellen, que é uma mulher branca e loira também. A Liz Ellen não é negra? Não, ela não é. Ela foi transformada em negra em algumas adaptações recentes. Mas enfim, você não tem o Flash Thompson, que é branco e loiro. Você tem o Harry, que era pra ser branco e ruivo, mas aí ele virou negro. E cara, você pode até falar, nossa, mas não tá faltando mesmo diversidade nesse núcleo escolar do Peter Parker? Então, cara, isso é um núcleo escolar muito mais provável, muito mais próximo da realidade de Midtown do que esse que a gente vê nessa animação, onde o Peter é supostamente o único branco. E detalhe pra esse supostamente, que eu já vou falar mais sobre isso. E vale dizer que o Peter também é amigo do Randy, que é um personagem negro, que é filho do Rob, do Clarim Diário, e que poderia perfeitamente ter mais destaque, ser mais explorado nessa história. Mas pra que fazer isso se você pode simplesmente jogar fora todos os personagens que realmente fazem parte do núcleo de amigos do Peter, substituir por outros personagens que ninguém se importa e trocar a raça dos únicos que você decidiu manter? Essa animação não conta uma história do Peter Parker. Na verdade, é tão distante de uma história do Peter Parker que eu tenho uma teoria. Coloca o chapéu de alumínio aí. O negócio é tão desconectado de praticamente qualquer universo do Peter que a impressão que eu tenho é de que originalmente essa série seria sobre o Miles Morales e sei lá, talvez ela tivesse tão merda que eles decidiram de última hora, a gente tá tendo um trabalhão pra finalmente estabelecer essa imagem de que o Miles é um personagem legal, né? Fazer as pessoas gostarem dele. Depois de anos e anos de fracasso em todos os lugares, a gente tá conseguindo fazer as pessoas gostarem do Miles. Se a gente colocar ele pra protagonizar essa bomba, vai todo mundo voltar a achar ele um personagem merda. Então quer saber? Tira o Miles e coloca o Peter. Faz o Peter ser esse bostão. Porque é sério, o Peter Parker dessa animação, ele tá muito mais próximo de um Miles Morales do que de um Peter. E quando você pensa assim, algumas peças parecem se encaixar um pouco mais. Até mesmo essa questão da demografia. Porque parece que eles tinham preparado essa série para se passar no Brooklyn. Se fosse no Brooklyn, a ambientação estaria um pouco menos exagerada. Um pouco menos, tá? Porque só a nível de curiosidade, eu também separei aqui a demografia do Brooklyn, que é amplamente conhecido como um bairro negro, né? Com certeza o bairro mais negro de Nova York, e de fato ele é. Mas perceba, mesmo no Brooklyn, 34% da população é negra. É mais do que no Queens? Sim, mas não chega a ser nem metade. E mesmo no Brooklyn, 42% da população é branca. E perceba que aqui tem a divisão dos brancos não hispânicos, ó. Tem quase 10% de hispânicos brancos. Então até mesmo no Brooklyn seria esperado que você visse mais brancos do que negros. Talvez não em uma área ou outra, mas num contexto geral, e aí você calcula, se até pro Brooklyn essa diversidade estaria exagerada, imagina pro Queens. Enfim, esse é um dos primeiros sinais. O segundo é que, sinceramente, eu tenho lá minhas dúvidas se esse Peter Parker é branco também. Porque quando você compara ele com outros personagens brancos que aparecem, com os ladrões brancos que aparecem, você percebe que ele é bem mais bronzeado, ele tem a pele bem mais escura. E o que mais chama atenção pra mim é a Tia May, que mais uma vez está sendo representada como jovem, bonitona. Mano, olha essa Tia May. Vai dizer que ela não parece muito mais uma latina do que uma branca. Cara, ela parece tanto uma latina que na minha cabeça, se eu fosse escalar uma atriz que eu acho que poderia representar bem ela, que é mais ou menos parecida com a personagem da animação, me vem em mente essa atriz aqui do Modern Family, a Sofia Vergara. Vai dizer, não seria uma boa escalação? Ela lembra, né, essa Tia May dessa animação. E essa é uma das atrizes latinas mais famosas de Hollywood. Então, eu acho que esse realmente não é e nem nunca foi o Peter Parker. Esse aí é o Peter Morales. Faz muito mais sentido. E aí você pensa que além do aspecto latino, além da ambientação mais Brooklyn do que Queens, você ainda tem a remoção de todo o elenco clássico do Peter pra colocar alguns outros personagens aleatórios da Marvel e cumprir ainda mais cota de diversidade. Fora o fato de que esse Peter é muito mais lacradorzinho, tipo o Miles é. Sim, nas HQs o Miles é super lacrador. Toda vez que eu recebo uma história do Miles na minha mensal do Homem-Aranha, que eu assino pela Panini,
Às vezes eles colocam histórias de outras versões do Homem-Aranha lá no meio. Aí, eventualmente, tem uma história do Miles. Sempre tem lacrada na história. Sempre. Tirando as primeiras, né? Lá de quando ele foi criado, que a cultura woke não era nem de longe tão forte quanto é hoje. Tirando aquelas primeiras, essas histórias mais recentes são cheias de lacradas. E tem um outro elemento também. Você percebe que esse Peter dessa animação... ele não é aquele nerd excluído que sofre bullying. Não, ele tem uma situação escolar muito mais parecida com a do Miles também. Ele é um pouco mais excluído e isolado, mas tem o melhor amigo esquisito dele, que nas HQs é o Dunk. E basicamente era um cara asiático que foi substituído por uma menina asiática. Então é como se fosse um gender swap no Dunk, melhor amigo do Miles. Não é exatamente isso porque a personagem asiática amiga do Peter, ela existe nas HQs. Mas você percebe que tem uma função bem próxima. E além disso, você tem os outros personagens ali no núcleo escolar que não fazem nenhum sentido pro Peter, mas que pro Miles, que não tem um grupo clássico tão consolidado de amigos, poderia funcionar. Quem são os clássicos colegas do Miles? É basicamente o Dunk, agora eu não me lembro bem. A Spider-Gwen, por causa do Aranha-Verso, que é um... meu Deus do céu, como eu acho isso uma merda, mas enfim. E tinha uma menininha de cabelo colorido lá também que ele gostava, essa asiática inclusive também tem o cabelo azul, né? Mas nada muito marcante. Fora que o grande crush desse Peter Morales é uma mulher negra 4 anos mais velha que ele que, cara, parece um Big Mike, tá ligado? A teoria do Big Mike, do Obama. A mulher é 1 bilhão de vezes mais masculina que o próprio Peter, velho. O corpo dela grandão, assim, tem uns takes que o peito dela, você não sabe se são seios ou se é simplesmente um peito trincadaço porque ela tá levantando 80 quilos no supino. Ombro largo, braço grande, nada a ver a mina. Mas é o grande crush do Peter Morales. E aí, como esse Peter, ele não sofre bullying exatamente, tem que colocar outras formas de humilhação na vida dele. Então ele é um idiota que precisou ter babá até os 11 anos. Ele é um corno manso que vê o seu crush beijando um cara na sua frente e ainda acaba fazendo amizade com esse cara. Ele fica tentando pagar de descolado, fazendo uns gestos forçados. Você percebe que ele não tem traquejo social, mas que ele quer ser legalzão, que é uma coisa bem mais Miles do que Peter também. Pô, a própria abertura é em hip hop. Essa abertura foi feita por uma animação do Miles. Oh meu Deus, você tá querendo dizer que hip hop é coisa de preto? Cara, a própria Marvel trata dessa forma. Basta você ver que tudo que fazem com o Miles sempre tem essa cultura hip hop e tem que colocar pichação em tudo. Cara, fizeram um what if do Miles sendo o Thor e o negócio era tão bizarramente caricato que ele pichou a Bifrost e pichou o Mjolnir. Uma abertura com remake clássico da música do Homem-Aranha em versão hip hop é absolutamente algo que eles fariam por uma animação do Miles. Só que, como eu falei, esse Peter Morales, ele é patético. Então eles não iam submeter o Miles a essa humilhação. Não, quer saber? Mudança de planos, coloca o Peter pra ser essa bosta aí. E aí você vai escalando nas lacradas, vai ficando cada vez pior. Mas não são só as lacradas que são problemáticas nessa série. Tem mais um monte de coisas super ofensivas pra qualquer fã do Homem-Aranha. Fã de verdade. Eu não aceito que um fã de verdade do Miranha tenha achado isso aí bom. É impossível. Quem gostou dessa merda não é fã do Homem-Aranha. Primeiro grande ponto de desrespeito. Dane-se o Tio Ben. Tio Ben só não aparece, você entende que ele já morreu antes do Peter virar Homem-Aranha, e isso é uma esculhambação. Isso é basicamente você remover da origem do Bruce Wayne a morte dos pais dele. Um Peter Parker que não passa pela morte do Tio Ben pra aprender a sua lição sobre grandes poderes e grandes responsabilidades, que não sofre bullying e que quer sempre bancar o descolado na escola, é tipo, sei lá, um Naruto que ao invés de ter crescido isolado e excluído em Konoha, cresceu sendo a criança mais popular da cidade, que ao invés de sonhar em ser Hokage, sonhava em ser um grande modelo fashion da moda ninja, sei lá. Mas que mesmo assim, mesmo sendo essa pessoa completamente diferente, vai acabar passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas aventuras, vai se tornar um grande ninja. Percebe como é zoado? Você tá removendo da história de origem a principal motivação do personagem e dizendo pra gente que mesmo sem essa grande motivação, ele vai ser a mesma coisa. Essa é uma crítica que eu já faço há muito tempo. Toda essa esculhambação de Aranha-Verso, de uma infinidade de what ifs. O que aconteceria se o Homem-Aranha fosse indiano? O que aconteceria se o Homem-Aranha fosse gay? O que aconteceria se o Homem-Aranha fosse um latino negro inspirado no Barack Obama? Toda essa merda remove a individualidade do Peter e as principais características dele. Porque no fim das contas o que a Marvel tá te dizendo é que mesmo que o Peter não tivesse perdido o Tio Ben, que ele não tivesse aprendido a sua lição, que ele não tivesse um coração puro e nobre, ou então que ele só tivesse um coração tão puro e tão nobre que ele não precisava aprender mais nada, mesmo que ele fosse uma pessoa completamente diferente, ele ainda seria o mesmo Homem-Aranha. Ou seja, o Tio Ben não serve pra nada, é completamente inútil na história do Peter. A lição que com grandes poderes vem grandes responsabilidades é irrelevante pra história do Peter. A única coisa que importa é ser picado por uma aranha especial.
Não precisa nem ser geneticamente modificada, pode ser uma aranha de outra dimensão, como é o caso dessa animação. E tudo isso é uma merda. Aliás, uma outra parte da minha teoria de que essa animação era do Miles é que tem toda essa história ridícula de que ele ganhou os poderes com uma aranha que veio de outra dimensão por causa de uma luta do Doutor Estranho. Aparentemente, se vocês quiserem, eu posso teorizar aqui um pouquinho em cima do que acontece nessa luta, tá? A gente vê o Doutor Estranho lutando com um bicho que parece um simbionte. Então, provavelmente, essa aranha estava vindo de Clintar, que pra quem não sabe, é o planeta de onde vieram os simbiontes. Toda aquela trama do Null, King in Black, essas coisas. É uma versão bem bizonha de um simbionte. Ele parece até uma mistura de simbionte com a Chatra, que é uma grande vilã do Homem-Aranha também. Eu não sei se a gente vai ter muito mais contexto pra isso, ou se foi só uma coisa, uma viagem aleatória que eles quiseram inventar. Mas talvez tenha uma ligação aí, né? Poderia ser a explicação de por que o Venom é tão parecido com o Homem-Aranha, por que tem o símbolo da aranha, por que os poderes são mais ou menos parecidos, porque a aranha veio de lá. Né? Também veio do mesmo planeta que vieram os simbiontes. Só que tem mais um detalhe curioso nessa cena, porque a aranha não morre, né? Ao contrário da maior parte das adaptações, onde a aranha pica o Peter Parker e depois morre, essa aí não, ela continua viva e sobe numa mochila. E a gente percebe que quem pega a mochila é um branco, né? Um dos poucos que existem nessa versão de Nova York. Inclusive ele parece mais branco do que o próprio Peter. Então, vai saber, talvez a ideia original era de que aquele fosse o Peter. Eu não duvidaria, né? Uma versão alternativa onde o Miles ganha os poderes antes do próprio Peter ganhar. Mas não sei, isso ainda pode ser explorado em outra trama. Do ponto de vista narrativo, é suspeito demais manter a aranha viva se não for pra utilizar ela de novo no futuro. Talvez justificar a origem do Venom com essa aranha. Olha, com certeza vai ser uma coisa bem diferente dos quadrinhos, porque até aqui tudo tá bem diferente dos quadrinhos. Uma coisa que os wokes reclamam muito é, mas também vocês querem ver sempre a mesma história, a mesma coisa contada do mesmo jeito. E, sinceramente, eu geralmente prefiro isso sim. Uma boa adaptação de uma história que eu já gosto. Algumas coisas você pode mudar, atualizar, mas não é o caso dessa história aqui. Essa animação muda tudo, cara. Tudo. Você não tem realmente praticamente nada dos quadrinhos ou até de outras mídias do Aranha. E dá pra você contar histórias alternativas bem diferentonas de um jeito legal e interessante, que definitivamente não é o caso dessa animação. Mas, por exemplo, muitos fãs gostaram do novo Ultimate Homem-Aranha, que conta a história de um Peter mais velho, casado. Você pode até questionar que, pô, nessa história aí que os fãs gostaram tanto, ele também não tem a morte do tio Ben pra mostrar pra ele os seus valores. E eu acho que esse é um bom exemplo pra mostrar a diferença que é uma história bem feita, que se preocupa em explicar esses pontos, de uma história toda cagada que simplesmente vai jogando as coisas pra você, você aceita e tanto faz. Ah, a gente tirou o tio Ben porque sim. Porque o Homem-Aranha do MCU não precisa de tio Ben. Ele vai aprender isso com a tia May 3 filmes depois da sua origem. Eu sei que esse Peter da animação não é o mesmo Peter do MCU. Inicialmente diziam que era pra ser. Você percebe que eles realmente mudaram o curso da história ao longo da sua produção, né? A primeira informação que a gente teve é de que essa seria a origem do Peter do Tom Holland, mas descartaram completamente isso. E por que será que descartaram? Eu acho que descartaram porque viram que tava uma bosta e que ia comprometer qualquer coisa que eles quisessem fazer com o Tom Holland daqui pra frente. Mas talvez algumas coisas sobraram, né? E esse lance do tio Ben já estar morto e a gente não vê um impacto da morte do tio Ben na origem do personagem, provavelmente era uma dessas coisas, que é horrível, uma merda. Só que nesse Homem-Aranha do universo Ultimate, onde ele é mais velho, você já tem a primeira grande mudança, que é um Peter que ganha os poderes adulto. Isso por si só já vai gerar cenários novos e interessantes. É claro que um adolescente vai ter muito mais a amadurecer, vai precisar de mais lições impactantes para conseguir moldar o seu caráter. Um adulto a gente espera que já seja mais responsável e que já tenha um caráter muito mais maduro, um código moral de conduta mais bem estabelecido. Mas tem um outro ponto. Essa história nos mostra que esse Peter, ele deveria ter ganhado seus poderes na adolescência, assim como nas outras versões, porém isso foi tirado dele por um vilão, o que fez com que ele vivesse com um vazio existencial. Ou seja, ele precisava ser um herói porque ele sabia que tinha alguma coisa faltando na vida dele. Ele meio que já tinha aprendido a sua lição com o tio Ben e vivido como um herói até que aquilo foi tirado dele, mas mesmo ele sendo essa outra versão, ele sempre teve esse sentimento de que faltava algo. É por isso que nessa realidade é tão mais fácil comprar essa ideia de que ele pode acabar se tornando esse Homem-Aranha sem passar necessariamente pela mesma história do tio Ben. E tem mais um detalhe interessante, porque essa realidade nos mostra que, sem se tornar o Homem-Aranha, o tio Ben não morreu. Então, uma outra coisa que a gente quase nunca vê é justamente uma história do Peter com o tio Ben vivo. Então, sim, até dá pra trabalhar esses elementos, mas você precisa justificar muito bem, você precisa fazer um trabalho muito bom em cima disso pra que não soe apenas um completo desrespeito, pra que a mensagem que você passa não seja simplesmente, pô, o tio Ben é inútil, não serve pra absolutamente nada. A morte do tio Ben na vida do Peter não faz a menor diferença. Essa é a mensagem que o Aranhaverso nos traz.
Essa é a mensagem que essa nova animação nos traz. Mas não é a mensagem que o Ultimate Homem-Aranha traz. Porque fica subentendido que o Peter naquele universo também teria virado o Homem-Aranha graças ao Tio Ben. Mas como ele não virou, o Tio Ben continuou vivo. Porém, ele é uma boa pessoa, amadureceu e tinha em alguma parte do seu ser, da sua existência, a sua história de super-herói que ele não viveu. Muito mais complexo, mais profundo, mais elaborado, muito melhor. Pois bem, então esse é só mais um dos tantos desrespeitos com o personagem que a gente tem nessa animação. O descaso total com o Tio Ben. Como se não bastasse, no seu primeiro ato heróico, quando Peter se depara com a batalha do Doutor Estranho, que ele nem sabia quem era, ele vê a menina asiática que vai virar a melhor amiga lésbica dele correndo perigo, e aí ele decide ajudar ela. E aqui vem um dos pontos mais patéticos desse Peter Morales, porque as piadinhas dele não são como as piadinhas clássicas do Homem-Aranha, cheia de sarcasmo, com boas tiradas, esculhambando muitas vezes os vilões, fazendo 1000 piadas gordofóbicas por segundo com o Rei do Crime, fazendo piadas etaristas com o Abutre. Enfim, essa versão do Spider-Chola, obviamente, também tem que fazer piada chola. Aí ele salva a menina falando pro simbionte: cara, ela não tá afim, ela não quer você. Tipo, é o feminista repreendendo um outro macho escroto que tá dando em cima de uma mulher que não quer nada com ele. Meu Deus do céu, que desgosto que é ver esse nível de humilhação no que era pra ser o meu personagem favorito, mas que não é. Porque esse é o Peter Morales, não tem nada a ver com o Peter Parker. E nem é a pior piada idiota e woke que ele faz. Porque mais pra frente, quando ele vai salvar o Harry dos bandidos brancos, eles começam a sacanear o uniforme do Spider-Chola. E sabe o que ele responde? Sabe como que o Peter lida com os bandidos sacaneando o uniforme dele? Ele fala: palavras machucam. Nossa, mano, nessa hora eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu não sabia o que fazer. A gente saiu daquele ditado badass, que inclusive tem origem nos Estados Unidos, né? Paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras não me atingem. Pra um super-herói falando no meio de uma luta: hey, palavras machucam. Nossa senhora, meu Deus, o que é isso, cara? Eu não sei se os wokezinhos do Twitter vão ter a cara de pau de falar: ah, ele tá só fazendo as clássicas piadas do Homem-Aranha. Aquela mesma coisa do jogo, né? Onde o Peter tá fazendo uma piada com acabar com clubes de tiro pra criar clubes de elogio. Porque o novo Spider-Chola da Disney tem um problema grave demais com um xingamento. Ele quer salvar o mundo das ofensas. O objetivo do Homem-Aranha agora, aparentemente, é que as pessoas apenas se elogiem. Meu Deus, velho, sério, é ruim com muita força. E um outro ponto que reforça a minha teoria de que essa série era pra ser do Miles é que nem os vilões são marcantes. É um bando de bandidinho genérico, quando tem um que dispara fogo lá, sei lá, eu nem identifiquei aquele vilão. E quando aparece um vilão clássico do Homem-Aranha, ele tá modificado, que é tipo o que faziam nas histórias do Miles. Pegar um vilão clássico do Homem-Aranha e trocar de sexo, trocar de raça, trocar de gênero, qualquer coisa assim, pra fingir que era um vilão novo. Então a gente tem o Norman Osborn, que agora é negro, até porque essa história, como a gente já viu, se passa na África. Então até faz sentido, né? Que um dos maiores gênios e um dos maiores ricos da cidade seja um negão. O Dr. Connors, o clássico lagarto, virou agora uma lagarta. E não é a lagarta que vai virar borboleta. Ou será que é? Nossa, será que é? Ou vai ser um lagarto trans também, não sei. Mas não só é uma mulher negra. E no laboratório da Oscorp, mais uma vez, você só tem diversidade. Porque todo o núcleo onde vai rolar interação, a diversidade precisa ser colocada acima de qualquer outra coisa. Então na escola o Peter interage com quem? Com duas meninas negras, com a amiga asiática lésbica e com o Lincoln, que é negro também. E talvez em algum momento com o Harry, que também é negro. Sendo o Peter latino, não tem brancos na história. E no estágio ele interage com quem? Com o Amadeus Cho, que é asiático. Aí tem uma outra lá que é de Wakanda, negra. Tem outra personagem que eu nem lembro como é que é. Deve ser latina, sei lá. Mas ei, tem um branco, que é o cientista chato, insuportável e escroto do laboratório. O cara mala que tá lá pra você não gostar. Esse é branco, claro. Mas aí o Peter conhece o Dr. Connors, que é legal. E já que é legal, tem que ser uma mulher negra. Como eu falei antes, cara, é tão na cara que é só um checklist. Tipo assim, esse personagem, ele é bom, ele é legal, ele é simpático, é pra gostar dele, então ele é uma minoria. Esse personagem é um bosta, você tem que odiar ele, então ele é branco. Isso é tão óbvio que é impossível você não se desconectar. E é muito louco que, sei lá, em uma outra cena tem um ladrão negro também, mas ele sempre tá lá pra passar mais alguma agenda. Tipo, no primeiro assalto que eles vão atrás do Harry, tem um dos ladrões que ele é mais moreno. Aí esse é o único que ele é mais legal. Ele só fica streamando. Ele gosta do Homem-Aranha. Os brancos é que são os escrotos pra você odiar mesmo. Aquele lá é o vilão carismático, é o ladrão carismático. E aí tem uma outra cena de assalto que tem um ladrão branco e um negro. Eles estão dirigindo alguma coisa. E aí o negro tá no volante e o branco tá no carona. O Peter consegue parar o veículo deles. O negro acaba desmaiando. E aí o que o bandido branco faz? Ele fala que ele era só um refém e que o negro é que tinha feito tudo. Cara, é o
tempo inteiro essas lacradas, o tempo inteiro. Tipo, olha como o branco é escroto, mesmo sendo bandido, ele tá querendo colocar toda a culpa no homem negro. Não é uma série pra te entreter sobre o universo do Homem-Aranha. É uma palestra sobre racismo. O objetivo dessa série é te mostrar como brancos são vilões e são escrotos e são uns bostas e odeiam negros e acham que os negros não prestam e colocam a culpa nos negros, e como todos os negros são legais, incríveis e perfeitos, maravilhosos, e os mais inteligentes, e os mais ricos e os mais bonitos. Esse é o objetivo da série. Por isso que mais uma vez parece que era pra ser uma série do Miles. Porque muitas histórias do Miles nas HQs são exatamente assim. O que também reforça ainda mais o que eu sempre falo, né? Que o Miles é apenas uma cópia escrota do Peter. Porque quando você consegue pegar uma série protagonizada pelo Peter e você percebe que tranquilamente poderia ser o Miles ali fazendo tudo aquilo, e nesse caso faria até mais sentido, o que tá escancarado? Que os dois cumprem exatamente a mesma função. Ou, no mínimo, podem cumprir. Uma outra lacrada óbvia que eu comentei, né, passei por cima, é de que a melhor amiga do Peter tem que ser lésbica, pra você realmente cumprir toda a agenda. E ela tem que verbalizar isso, né? No primeiro episódio já você tem que saber que ela é lésbica. Então tem um diálogo, onde ela deixa claro que ela também preferia que a mulher lá, a crush do Peter, fosse namorada ou do Peter ou dela própria, ao invés de estar com o futuro Lápide. E aí a gente chega no Lápide, né? Esse aí talvez seja o ponto alto da lacração. Primeira coisa, o Lápide original das HQs, ele é uma das minorias, mais minorias de todas, tá? A mais rara que você pode imaginar. Ele é um negro albino. Então sim, ele tem traços negroides, mas ele é albino. E isso é uma característica muito importante do personagem. Eu sei que na animação dos anos 90, eu não lembrava, confesso que eu não lembrava, mas depois eu vi na internet que na animação dos anos 90 ele começa como negro e acaba ficando albino por causa de alguma coisa que acontece com ele. Eu já acho isso escroto. Já acho meio merda. Especialmente em tempos que se fala tanto de representatividade e que as minorias precisam ser vistas. É bizarro você transformar o albinismo, sei lá, em um acidente genético. É muito mais interessante você mostrar o cara que cresceu com essa condição. E inclusive faz muito mais sentido você mostrar ele como um cara deslocado. Porque, pelo amor de Deus, nesse caso chama muita atenção. E essa é uma questão importante pro Lincoln. Ele sempre ter sido um cara bem estranho, bem diferente, que chama atenção e intimidador também. Eu não sei se isso é desde a origem dele, mas eu já vi histórias onde o Lincoln, o Lápide, ele lixava os dentes dele pra ficarem pontudos pra ele parecer ainda mais esquisitão e ameaçador. Mas nessa série decidiram remover o albinismo dele. Eu imagino que se ele for acabar virando Lápide em algum momento, de repente vão fazer mais ou menos que nem desenho dos anos 90, ou não. Sinceramente, também não duvido que eles simplesmente façam o Lápide ser negro e é isso aí. Mas enfim, mantiveram ele negro, tiraram toda a relação que ele tinha com o Rob até aqui pra criar uma relação com o Peter. Eu acho isso uma merda também. Já tinham vários personagens interessantes que você conseguia explorar essa relação com o Peter. Eu acho paia você tirar essa conexão que o Lápide tem com o Rob. Nisso você acaba meio que estragando dois personagens de uma vez. Mas vamos lá, né? Querem mostrar o Lápide como sendo um cara incrível. Então ele é bonitão, ele é atleta, ele é super inteligente, ele faz de tudo, ele ajuda todo mundo na casa dele. E mesmo assim, a gente vê que ele sofre racismo, que ele sofre discriminação. E essa cena do racismo, ela é muito escrota e muito patética. E aí você vê mais uma vez porque a representatividade forçada atrapalha na história. Tem um momento em que mostra o Lincoln voltando pra casa, e aí ele tá sentado no metrô e passa uma mulher branca e uma filhinha, e eles claramente não sentam do lado dele porque é um homem negro. Tipo, que isso? Não, filha, a gente não se mistura com essa gente. Só que naquela hora eu só conseguia pensar, meu Deus, mas como é que essa véia sai de casa se só tem negro em todo canto da cidade? Ela deveria ficar trancada no quarto dela. Como é que ela pode ter problemas com negros vivendo na África, né? Porque é onde fica seu Nova York. Não faz o menor sentido, velho. Se essa mulher é racista e tem medo de negro, vivendo nessa versão do Queens, ela simplesmente tem que se trancar num quarto. E outra coisa que não faz sentido é quando a gente vê que nessa versão do Queens, apesar de 90% da população ser negra, os bandidos são todos brancos. Então é realmente um racismo sem nenhuma lógica mesmo. Tem 3% de branco na cidade, e eles são responsáveis por 90% dos crimes. Exatamente como na Nova York real. Só que não era suficiente mostrar ele sofrendo racismo dessa véia. Também mostrou ele depois descendo do metrô, indo a pé até em casa, e aí uma viatura cola nele, e aí aparece um policial. Se eu não me engano, tem uma hora que aparece um policial negro sendo legal. E aí agora apareceu um policial branco fazendo o quê? Sendo racista. Lógico, observando o Lincoln de perto, indo pra casa, porque é um negro, é suspeito. Mais uma vez, esse policial, pô, como é que ele consegue trabalhar nessa cidade? Se ele vê um negro e acha suspeito, a cidade inteira é suspeita, só tem negro lá. Nada faz sentido, velho. Essa pauta fica muito forçada. Ah, e por falar em ladrões, eu quase me esqueci, né? Mais uma ladra branca, é óbvio.
mas colocaram uma mulher pra ser ladra também. Olha só, não é só homem branco, hétero, escroto que é ladrão nessa cidade. Não, tinha uma mulher branca, claro que tem que ser branca, que tava roubando uma pizzaria de um homem negro. Era uma mulher branca roubando um homem negro. Só que como nessa cena era uma mulher, meu Deus do céu, vem o discursinho de vítima da sociedade. Ah, ela roubou uma pizzaria, mas quer saber, eu não acho que ela é má de verdade. Por favor, perdoa ela, não chama a polícia. Você pode fazer isso? Esse é o Spider-Chola falando com o dono da pizzaria. Simplesmente porque era uma mulher que roubou a pizzaria, ele decidiu que era melhor não chamar a polícia e dar uma segunda chance. E mais uma vez, por storytelling, eu tenho quase certeza que essa mulher vai aparecer em algum episódio fazendo alguma coisa boa pra mostrar, olha como o Peter estava certo em perdoar ela, como perdoar os bandidos acaba sendo bom, porque eles percebem que estão cometendo um erro e se tornam pessoas melhores e depois vão fazer o bem. Eu tenho quase certeza que a gente vai ver a narrativa dessa personagem acontecendo no futuro. Mas até aqui foi simplesmente o discursinho clássico de vítima da sociedade. E assim, não é como se o Peter não fosse muito empático nas HQs e não tentasse, muitas vezes, salvar os bandidos da vida do crime também. Só que, pra variar, por causa da agenda woke, fica forçado, fica claramente identitário, assim, sabe? Porque todos os bandidos brancos, independente do que eles estivessem fazendo, o Peter prendia e chamava a polícia. Aí quando ele se deparou com uma bandida que era mulher, aí ele decidiu adotar essa outra postura. E é melhor não chamar a polícia e foi só um erro, né? Quem nunca, no momento de confusão, decidiu assaltar uma pizzaria e tirar todo o dinheiro que tinha no caixa? É uma lacrada em cima da outra, é horrível, assim, não dá pra aguentar. Eu falei pra vocês, é a série mais lacradora da Disney até aqui. Fast Hulk pareceu uma obra conservadora. E ainda mais triste porque é com o meu personagem favorito, que tá sendo usado pra passar essa agenda de merda. E eu nem critiquei tudo que dava ainda. A animação é uma merda. Esse estilo 3D imitando 2D, olha, às vezes até que fica decente, mas esse não é um desses casos. Tá bem ruim a animação, as cenas de ação ficam totalmente desinteressantes, as piadas são uma merda, a personalidade do Spider-Chola é uma merda. Tem uma coisa que ainda não é uma merda, mas vai ser, porque como substituíram todo o elenco de apoio clássico do Peter por personagens aleatórias, talvez a Marvel esteja querendo impulsionar outras personagens e tentando usar a popularidade do Homem-Aranha pra isso, não sei. Mas como isso aconteceu, eu já fico com mais uma preocupação, que é uma coisa que acontece em muitas histórias de herói que eu sempre acho uma merda, que é quando todo mundo ao redor do elenco de apoio do personagem principal vira super-herói também. É o que acontece em toda a série da CW, sabe? Começa com um Flash na primeira temporada, na 10ª temporada tem 50 Flashes diferentes, todos os amigos dele são super seres, não existe um único ser humano normal que conviva próximo ali do protagonista. E tá se desenhando isso, porque o Lincoln vai virar o Lápide. A amiga asiática lésbica dele, que eu nem lembro o nome, Nico, alguma coisa, eu acho, ela também, ela ganha superpoderes, é uma bruxa, se eu não me engano. Nunca li nada dessa personagem, não tenho o menor interesse nela. E o crushzinho, a babá do Peter, que é a namorada do Lincoln, ela vira a Wave também, que eu conheço por causa do Marvel Snap. Mais uma personagem que eu não dou a mínima. Então, eu não sei se vai chegar a esse ponto, mas pode ser que seja mais um Homem-Aranha e seus amigos superpoderosos, que pra mim é um lixo. Um lixo. É muito melhor o contexto escolar clássico do Peter, onde a Mary Jane é só uma mulher, a Gwen é só uma mulher. O Harry, durante a escola, durante boa parte do tempo, é só um cara. Ok, depois ele acaba virando Duende Verde. Mas por muito tempo é só o Harry. O Flash é só o Valentão. Muitos e muitos e muitos anos depois de sair da escola, o Flash acaba virando o Agente Venom. Recentemente deram poderes pra Mary Jane, trouxeram a Gwen de volta pra virar Spider-Gwen, ok. Mas todas essas merdas são coisas recentes, inclusive boa parte delas feitas por esses produtores wokes que só estragam tudo que eles encostam. Durante décadas e décadas e décadas, eram pessoas comuns no núcleo urbano do Peter. Não sei como vai ser nessa animação, mas se todos eles começarem a ganhar poderes, vai ser bem zoado. No laboratório, a Amadeus Cho também virou Hulk. Assim, é péssima a escolha de personagens pra compor o elenco. Toda cagada. Eu realmente acho que não teve nada de legal nessa série. Eu não consigo pensar em alguma coisa positiva que eu vi assim e pensei, isso aí ficou legal, não consigo. Sei lá, o Peter fez as próprias teias e fizeram um equipamento mais estrambólico pra mostrar, é um equipamento meio rudimentar ainda, ele precisa de um cilindro grandão e umas mangueiras ligando no pulso dele. Essa é uma adaptação que, beleza, entendi a lógica. O primeiro equipamento dele não tinha como ser tão sofisticado, né? Mas sei lá, assim, é realmente muito bosta. A Tia May, cara, tá horrível, é a pior versão da Tia May que eu já vi. Além de ser, mais uma vez, a Tia May descoladona, tipo é no MCU, que eu já acho uma merda, ficam tentando transformar a Tia May em alívio cômico, sabe? Nunca foi a função dela, não é pra isso que a Tia May serve narrativamente. Mas essa Tia May ainda é meio idiota. A interação dela com o Norman Osborn lá, quando ele vai pro apartamento dela, é constrangedora. Você fica tipo,
Mano, para, Tia May. Meu Deus. Tira a Tia May da tela, tira a Tia May da cena. O que é isso que ela tá fazendo? É muito podre. Eu não sei. Ai, olha como a Tia May agora é jovem e gostosa e legalzona. Mano, não. A Tia May é uma boa personagem. Ela é uma mulher valorosa, com princípios. Ela é uma mãe incrível pro Peter. Tem diálogos sensacionais, passa boas lições pro Peter. Começou esse rejuvenescimento dela provavelmente no Ultiverso original, que ela era um pouco mais jovem do que no Universo 616. Mas ela ainda era uma personagem séria, era uma personagem bem escrita pelo Bendis. Agora, desde o processo de rejuvenescimento total, esse talvez começou com o filme do Andrew Garfield, né? Ela já era consideravelmente mais nova no filme do Andrew Garfield, e aí depois virou uma MILF no MCU, e tá cada vez pior. É muito zoado. Eu simplesmente sinto que estão cada vez respeitando mais o legado do maior personagem da editora. Não sei se faltou comentar alguma coisa. Tem realmente muitos problemas. Certamente tem mais merdas que aconteceram nesses 2 primeiros episódios que eu esqueci. Talvez tenha um ponto positivo. É um Homem-Aranha que, pelo menos, aparenta se preocupar em salvar as pessoas. Até os animais. Se bem que eu fico lembrando das piadinhas que ele faz no meio das lutas. Cara, tá cada vez pior. Inclusive, isso é uma coisa que, agora, em perspectiva, eu vejo que vem acontecendo desde o MCU. Tiraram esse humor mais ácido do Peter, né? Como eu falei antes, que ele sacaneava mesmo os vilões, pra fazer um humor mais fofo, mais cuti-cuti. Então o Peter do Tom Holland, quando ele faz piadinha lá de vez em quando, deveria fazer bem mais, a gente ainda não teve nos cinemas um Homem-Aranha realmente piadista. Cara, é quase nível Deadpool, só que sem ficar quebrando a quarta parede, com menos referências à cultura pop e com humor um pouco menos ácido, né, menos sexual. Mas fora isso, é muito sarcasmo e é aloprando os vilões e não parando quieto, sabe? É tagarela. Todo vilão, durante a luta do Homem-Aranha, brinca com o fato de que ele tá fazendo piadinha. Quando ele para de fazer piada, os vilões provocam. Cadê as suas piadinhas agora? Esse personagem a gente não vê mais. No segundo filme do Andrew Garfield, a gente viu um pouquinho desse lado do Homem-Aranha. Foi onde a gente mais viu no cinema. Aí veio o Tom Holland, ele até faz umas piadas, mas são umas piadas mais geek. E como eu falei, são umas piadas mais fofas até, sabe? Não tem aquela provocação mesmo. E nessa série tá indo por esse perfil também. Ele fala uma coisinha aqui, outra ali, faz uma outra brincadeirinha, mas é tudo muito besta, muito bobo e muito chola. Então mesmo no que poderia ser ponto positivo, sabe? Tem mais pontos negativos. É horrível. Mas é óbvio que eu vou assistir até o fim. Porque é sobre o Homem-Aranha e provavelmente porque eu vou fazer aqui as minhas análises a cada episódio e trazer pra vocês. Assim, não percam tempo assistindo, porque é a série mais lacradora da Marvel. Esse negócio precisa flopar. Eu vi que ele tava, assim, 100% de aprovação dos críticos. Isso não é uma surpresa, porque é pura lacração, então já estamos acostumados. Mas, pô, tava com 80% de aprovação do público. Isso eu achei surreal. Eu acho que deve cair, porque não é possível. Vai ser uma surpresa se não cair. É muito ruim, muito ruim. Enfim, isso é o que eu achei da nova série do Spider-Chola, do Peter Morales. Diz aí nos comentários o que você achou, se você assistiu. E se não assistiu, não assista. É melhor você acompanhar por outras pessoas. Não vale a pena. E você vai estar só dando audiência pra essa porcaria. Tem que flopar. Enfim, é isso. Já falei demais por esse vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Valeu e até a próxima. Esse lugar